ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Hoje é um dia que eu estou um pouco saudoso, porque me fez lembrar nossas aulas na PUC, né? Para quem não sabe, a professora Tereza foi minha orientadora. E amanhã, professora, é aniversário da minha filha. E ela nasceu enquanto eu estava no doutorado, né? Então, amanhã ela fará 15 anos, né? Pena que os 15 anos vão ser nesse momento aí de pandemia. E então já faz 15 anos que eu estava ainda, né, cursando doutorado na PUC sob sua orientação. E queria fazer um registro, embora já tenhamos aí 6 minutos poderíamos já estar ouvindo a senhora, mas eu queria fazer um registro aqui da generosidade da família Arruda Alvim. Pessoal, vejam, eu, quando tinha 2 semanas de aula, a professora não me conhecia ainda, me convidou para um evento do IBDP, eu não era nem membro do IBDP, não sei se a senhora lembra, professora. Foi um evento em Brasília, e eu dividi a mesa com o professor Araquém de Assis e o professor Otávio Fischer. Então, para mim, foi algo indescritível, porque eu dividi a mesa com Araquém de Assis, com Otávio Fischer, num evento do IBDP, né, e eu não era conhecido por ninguém, e tive essa chance dada pela professora Tereza, que mal me conhecia, com 2 semanas só de aula. E na ida para Brasília, eu conheci o professor Arruda Alvim. E no caminho do aeroporto para o hotel, nós íamos conversando, ele perguntou sobre o que eu ia falar, e a palestra dele era de abertura naquela noite. E na sua palestra, ele antecipou o que eu diria e disse que concordava com minha opinião. Então, prestem atenção, o professor Arruda Alvim, titular da PUC, mencionou na palestra de abertura um jovem desconhecido que pretendia concluir o doutorado ainda, manifestando aí qual era a minha opinião, que concordava com ela. Então, isso é um exemplo de generosidade de toda a família Arruda Alvim. Eu tenho uma gratidão grande e é uma satisfação ouvi-la aqui, professora, sobre suas ideias a respeito da modulação dos efeitos nas decisões judiciais. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Léo, eu que te agradeço e quero começar dizendo exatamente isso. Estava lá, claro que deu saudades dos nossos tempos de PUC, né? E quero dizer exatamente isso na seguinte medida. Há uma época da vida da gente, né, em que a gente diz: eu fui aluna do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, fui aluna do Tércio Sampaio Ferraz. Eu já estou naquela fase muito gostosa em que a gente tem orgulho de ter sido professora. E ter sido sua professora, para mim, é realmente um orgulho muito grande. Que delícia! Estou vendo aqui o Lippmann, o Antônio Cabral, a Irlana, o Ravi Peixoto, Bonzalas, professora Capello, professora Maria José Capello, quer dizer, que responsabilidade, né? E dessa turma toda, Rafael, Irlana, como eu tenho orgulho de ter sido aluno de processualistas que estão hoje que são entre os 10 top do Brasil, né? De fato, isso me dá imensa alegria. E concordo com o Léo, é uma característica da minha família transformar os alunos em amigos, né? E isso é a mais profunda e completa gratificação que o professor pode ter, né? Quer dizer, ver os alunos se transformarem em grandes juristas e esses mesmos alunos serem grandes amigos. Então, Léo, obrigadíssimo por ter me convidado para estar aqui. Preparei, então, um textinho para ser o meu guia, para não me entusiasmar muito sobre o tema e falar demais, além da hora, além da conta, e para sobrarem pelo menos uns 15 minutos para que a gente possa debater, para que eu possa ouvir a opinião de vocês, responder perguntas e trocar ideias. O meu tema, então, é modulação. É o tema do último livro que eu escrevi, que é um livrinho pequenininho, mas eu acho que é um livro bem ousado e bem enxuto, né? Não tem gordura. De fato, eu gostei dele, achei que ele ficou exatamente do jeito que eu queria. E é um livro que diz respeito a um assunto do momento, né? Pelo menos era um assunto do momento antes da pandemia, né? Agora o assunto é só a pandemia. Bom, então vamos descansar um pouquinho, né, do direito e pandemia, né? Porque também ninguém mais aguenta. Então, a modulação, para mim, é um tema especialmente fascinante porque ele faz com que se assista a um choque que é muito comum no direito, é extremamente frequente no direito, entre necessidades práticas evidentes, gritantes e óbices meramente teóricos.
E tem uma frase muito interessante do professor Remo Capone, e também curioso como a gente precisa, às vezes, que outra pessoa, né, mais famosa, um jurista de mais peso, diga alguma coisa óbvia, né, para que ela seja verdade. Mas o professor Remo Capone diz, porque ele trata de modulação em muitos dos seus trabalhos, que quando há um choque entre a realidade inexorável, aquela realidade visibilíssima, né, que gera certas necessidades, e a teoria, óbvia e evidentemente, é a teoria que tem que ceder, porque a realidade não vai ceder, ela está aí, né? Então ela tem que ser admitida, compreendida e, eventualmente, se for o caso, se houver necessidade, como existe no caso concreto, disciplinada pelo direito, né? Porque o pior cego é o que não quer ver, né? Justamente, a gente às vezes sofre consequências nefastas, consequências nocivas, consequências negativas de uma realidade, porque a gente se recusa a ver, e se a gente não vê, a gente não disciplina. O que é modular? Modular, na verdade, é criar regras de direito intertemporal para a alteração da jurisprudência. Por que isso é relevante? É relevante porque o juiz cria direito, né, em diferentes medidas, é claro, né? Quando eu digo essa frase com a ênfase que eu normalmente pronuncio essa frase, o juiz cria direito, isso pode chocar. Mas o que eu quero dizer com isso não é nada de chocante, né? É um movimento natural, porque, na verdade, o simples ato de interpretar, muito além de suprir lacunas, né? Porque suprir lacunas é a postura tradicional. O juiz cria direito quando ele supre lacunas. Não. Mas eu diria que o simples ato de interpretar, além do ato de suprir lacunas, pura e simplesmente pontualmente considerado, já é criativo, né? Então, é claro que o juiz cria direito quando ele interpreta a função social da propriedade, quando ele interpreta um dispositivo que tem a cláusula geral, a função social do contrato. Mas ele interpreta também e cria direito quando ele tem que encontrar uma solução no ordenamento a respeito de casos que não estão expressamente resolvidos, como, por exemplo, né, a empresa que fabrica cigarros tem que indenizar o fumante que morreu com câncer de pulmão, né? Vamos pensar naquele hard case, que é o pior dos hard cases de que eu já ouvi falar, que é aquele caso que parece que aconteceu na França e na Flórida, do jogo dos anões, né? Era aquele jogo dos milionários entediados, em que a bola era o próprio anão. E houve uma ação movida por um órgão equivalente ao Ministério Público, no sentido de que aquele jogo ofenderia a dignidade da pessoa humana. E os anões se manifestaram no sentido de que eles queriam continuar com aquele jogo porque eles tinham muita dificuldade de arrumar emprego. Então, para eles, mal ou bem, era uma fonte de renda. Imaginem a situação em que se encontra um juiz para resolver um caso como esse, né? Mas a gente não precisa nem pensar em hard cases, nem pensar em cláusulas gerais para vislumbrar, para perceber, para identificar na realidade de todos os dias casos em que existe efetivamente essa atividade criativa do juiz, né? A gente pode pensar na interpretação da palavra mãe. Então, se há um benefício previdenciário, por exemplo, concedido à mãe, né, o juiz vai ter que dizer se essa mãe, se essa palavra mãe, que consta da lei, diz respeito só à mãe, só à mãe legítima, à mãe natural, ou diz respeito também à mãe adotiva. E no momento que houver um juiz que olha a norma e fala, não, isso aqui só diz respeito à mãe legítima, à mãe natural, o juiz mais conservador, e outro que diga, não, isso também abrange a mãe adotiva, eu já tenho duas normas jurídicas. Eu já tenho duas pautas de conduta emergentes da mesma lei, né? O juiz interpretou no Brasil de uma forma extremamente criativa a palavra família para delinear esse instituto para efeitos de impenhorabilidade do bem de família. Vocês com certeza não se lembram, porque isso é muito antigo, né? Mas havia decisões no começo, nos primeiros anos de vigência dessa lei, que considerava que um fulano que morava sozinho não era família. Então, o coitado morava sozinho e ainda perdia a casa, né? E hoje o conceito de família para esse efeito é extremamente amplo, e para outros efeitos também. Mas quem delineou esse conceito foi o judiciário. Então, quem deu a versão final da pauta de conduta do jurisdicionado, né, e dos parâmetros decisórios para os outros tribunais, de fato, foi o judiciário, né? Bom, então, justamente porque o juiz cria direito, nesse sentido que não é em absoluto revolucionário, é que, no meu entender, eu tenho que considerar 4 consequências necessariamente decorrentes dessa constatação, da constatação da evidência de que a decisão judicial tem carga normativa, né? Porque
o juiz cria direito, a jurisprudência precisa ser estabilizada, claro, porque as normas precisam ser estáveis. A sociedade não pode estar sujeita a uma norma na segunda, outra na terça e outra na quarta. A jurisprudência precisa estar estável. É extremamente condenável e criticável a conduta de um tribunal que altera a sua jurisprudência sem a fundamentação necessária e imprescindível de uma semana para outra, né? Na medida em que se reconheça que esta jurisprudência significa ou deve significar pauta de conduta para o jurisdicionado. O legislador faz o possível, né? Lá no 926, ele diz, olha, os tribunais têm o dever de criar uma jurisprudência firme, estável, harmônica, né? Tem lá no artigo 927, parágrafo 4º, uma norma dizendo basicamente o seguinte, mudar a jurisprudência não pode ser uma banalidade, né? Não pode ser uma coisa que se faça da noite para o dia sem justificação. É uma coisa solene. Tem que ser realmente um overruling. Não mudou a composição da corte. Hoje a tal ministra não veio. Então se decidiu desse jeito porque o quórum estava diferente. Isso não é compatível com a estabilidade que se deseja da jurisprudência, na medida em que se reconheça que a jurisprudência é pauta de conduta. Bom, por quê? O juiz cria direito, a jurisprudência precisa ser também uniformizada, né? Por causa da isonomia. O legislador já percebeu isso há muito tempo, criou as ações coletivas, criou a uniformização de jurisprudência, criou o IRDR, né? Melhorou o incidente de assunção de competência, o sistema dos repetitivos, né? Porque não tem sentido eu, mãe adotiva, receber o benefício previdenciário, de que eu falei agora há pouco, e a minha vizinha e a minha prima, que também é mãe adotiva, não receber, se a lei é a mesma. Afinal, nós temos que ser iguais perante o direito e não perante a lei, né? Bom, porque a jurisprudência é norma, ela tem que ser estabilizada, uniformizada e muitas vezes imposta, né? E aí eu abro o caminho para tratar dos precedentes vinculantes, o que eu não vou fazer, evidentemente, nessa minha exposição, que eu pretendo que seja breve, né? E se eu começar a falar disso agora, ela vai durar a manhã inteira. E, finalmente, os efeitos das decisões judiciais, já que elas são norma, têm que ser, muitas vezes, modulados. Bom, por que eu disse para vocês que eu acho esse tema muito interessante? Porque ele, na verdade, demonstra que existe um choque entre a realidade gritante, a realidade que pede para ser considerada e disciplinada, e a teoria. E a teoria que deve ser ultrapassada. Aliás, o Cabral, que está me assistindo aí, é o mestre, né, em fazer isso, né? A realidade está aí, gente, não é mais assim, né? A gente tem que não abandonar o passado, porque o direito não funciona assim, né? O direito funciona com sedimentação de conhecimento, mas tem que renovar em alguma medida, né? Bom, então é difícil de admitir isso porque, tradicionalmente, naquela teoria, naquela noção clássica da tripartição de poderes, quem cria direito é o legislativo, não é o judiciário, né? Então, admitir a modulação significa, por exemplo, admitir que a decisão do judiciário vai produzir efeitos para frente. E as decisões que produzem efeitos para frente no direito são as decisões do legislativo. É a lei que não atinge o passado. É a lei que é vocacionada a disciplinar o presente e o futuro. Não as decisões judiciais. As decisões judiciais resolvem um conflito que já aconteceu. Elas têm os seus efeitos tradicionalmente concebidos voltados para o passado, né? Então vejam como é difícil enfiar na cabeça de um jurista que tem uma concepção tradicional do direito e não abre mão dela de forma alguma, né? Como fazem os juristas mais inovadores, entender que há necessidade de modulação, né? É muito interessante a gente perceber a resistência que existe na doutrina à necessidade de modulação, em alguns países, como, por exemplo, na França, como, por exemplo, na Itália, menos na Alemanha, é uma coisa interessante isso, né? E nos votos vencidos, né? Os votos vencidos que não concordam com a necessidade de haver modulação. Então, no voto vencedor, você vê uma afirmação, olha, essa decisão cria uma pauta de conduta nova para o jurisdicionado. E lá no voto vencido, que normalmente é do ministro Marco Aurélio, a gente encontra Backlaud, também estou vendo aí. Tudo bem? Obrigada pela presença. Quanta gente conhecida, que gostoso estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. Bom, então, nos votos vencidos, que muito frequentemente são do ministro Marco Aurélio, a gente encontra afirmativas como, não teve nada de pauta de conduta modificada, que é isso? Houve simplesmente uma modificação da forma de interpretar a lei, ponto final, como se isso não significasse uma norma nova, né? Então, como o juiz cria, e isso é uma verdade, ele inova.
ele altera, né? Basta a gente pensar em casos clássicos, né, do direito estrangeiro, como o caso do Brown versus Board of Education. No Brasil, a evolução da jurisprudência no que diz respeito a reconhecer união estável no relacionamento de dois homens ou de duas mulheres, duas pessoas do mesmo sexo, né? Agora, hoje em dia, até o casamento, a evolução do tratamento da concubina, né? Isso os mais velhos talvez tenham alguma lembrança, os mais novos nunca ouviram falar, né? Mas era aquela concubina que recebia um salário mínimo por mês, pelo tempo em que eles tinham ficado juntos, depois passou-se a reconhecer sociedade de fato na situação. Então, há exemplos muito contundentes desse fenômeno que é a força criativa da jurisprudência, a carga normativa das decisões judiciais. Então, a modulação tem a ver com os efeitos dessas inovações. Esses efeitos é que são atingidos normalmente pela modulação, a carga normativa das decisões. E vejam que o próprio CPC reconhece que as decisões judiciais têm carga normativa, né? Tem lá no 489, em parágrafo 1º, dispositivos dizendo, olha, quando o juiz baseia sua decisão num precedente, o que é basear sua decisão no precedente? É basear sua decisão na lei compreendida e interpretada pelo tribunal. E isso é jurisprudência, quer dizer, não é que a lei é jogada fora, né? Mas a lei é um elemento na formação da norma, não é o único, né? Eu costumo dizer que o direito é um fenômeno que se apoia num tripé, lei, doutrina e jurisprudência. É o que diz o juiz a respeito do sentido da lei com base na jurisprudência. São esses três elementos que fornecem a pauta de conduta para o jurisdicionado, né? E lá no 966, inciso 5º, parágrafo 5º, eu também tenho um outro exemplo, um outro sintoma evidente de que o próprio legislador de 2015 reconheceu a carga normativa das decisões judiciais, né? Decisão baseada em precedente X, quando não era para se basear naquele precedente, é rescindível, e vice-versa, né? A decisão que acolheu um precedente como base do decisum e esse precedente não se aplicava àquele caso, também é decisão rescindível. O 927, parágrafo 3º, criou um novo desenho da modulação, um pouco diferente da modulação que existe na DIN, e que já existia mesmo antes da lei de 99. Que pode ocorrer, essa modulação do código, quando há mudança de posição de entendimento, diz a lei, em jurisprudência dominante do STF dos demais tribunais superiores, em IRDR e em repetitivos, né? Eu tenho dito com bastante veemência que esse dispositivo é meramente exemplificativo. Não é só nesses casos que pode haver modulação. Pode haver modulação quando há jurisprudência firme de um tribunal de segundo grau e quando ele muda essa posição, né? Quando ele muda a orientação que adotou durante anos e anos e gerou confiança no jurisdicionado. O jurisdicionado passou a agir de acordo com aquela pauta de conduta. Quando se trata, por exemplo, de uma questão que diga respeito à lei municipal ou à lei estadual, quer dizer, uma questão que não vai subir nunca para o STJ e para o STF. É do tribunal de segundo grau ou do tribunal regional que emana a pauta de conduta que gera confiança no jurisdicionado e que orienta o seu modo de agir. E por que a relevância dessa criação do legislador agora, do 927? Porque isso é uma coisa impressionante. Quando eu falo, às vezes, para determinados auditórios, é claro que não vocês, porque aqui todos são, assim, mestres, né? Mas para um auditório comum de advogados, de juízes, que não são propriamente estudiosos, só são estudiosos do direito, só são operadores do direito e curiosos, quando eu digo que a mudança da orientação de uma jurisprudência firme e estável ou de um precedente vinculante tem efeitos retroativos, todo mundo mexe na cadeira. Não é uma realidade perceptível à primeira vista. Eu acho muito interessante, porque para mim isso é muito óbvio. Na verdade, uma mudança de orientação jurisprudencial, uma alteração de tese adotada num precedente vinculante, colhe situações em que a conduta das partes se pautou pela orientação anterior. Então, é fácil a gente imaginar um exemplo de direito tributário. Eu deixo de recolher um determinado tributo durante 10 anos, porque o tributo é tido e havido jurisprudência mansa e pacífica do STF como inconstitucional. Então, eu não recolho. Aí muda a composição humana da corte, né, do STF, e eles passam a entender que o tal tributo é constitucional. Aí o fisco corre atrás de mim dizendo que eu estou devendo 10 anos. Os 10 anos em que eu não paguei
porque eu agi em conformidade com o direito. O que era o direito na época? O direito era a decisão do STF que dizia que o tributo não era exigível. Aliás, há uma passagem muito interessante do Kramer, do Ronaldo Kramer, em que ele diz que no Brasil se acha natural que mude a jurisprudência quando muda a composição humana do tribunal, né? E acho que se isso fosse verdade, eles não fariam nem mesmo jus àquela expressão que eles usam com tanta frequência, a jurisprudência desta corte, a jurisprudência desta casa. Estou vendo o Henrique Mouta também. Eu peço desculpas porque eu sou muito inábil para lidar com tecnologia em geral, né? Estou aprendendo agora porque não tem remédio, então pode ser que me tenha escapado o cumprimento de algum amigo, de alguma pessoa conhecida, de algum professor. Mas quando o olho bate, eu cumprimento, tá? Já peço desculpas de antemão por aqueles cujos nomes eu omiti, porque acho que eu não estou enxergando todo mundo. Aliás, eu acho até que tem uma outra parte da tela aqui. Bom, depois eu vejo. Então, a modulação, justamente, neutraliza esses efeitos retroativos, né? Ela é uma técnica que tem em vista concretizar o princípio da segurança jurídica em sua dimensão subjetiva. É o princípio da proteção da confiança que inspirou a criação desse Instituto da Modulação. E a confiança pode-se ter tanto nas decisões do STJ, quanto nas decisões STF, quanto até em casos isolados, numa decisão de primeiro grau de jurisdição. O 927, como disse para vocês, é exemplificativo. E eu tive fora do Brasil durante alguns meses, né, sapeando por algumas bibliotecas estrangeiras, e percebi que essa preocupação existe na Europa há muito tempo. Ela nasceu no direito administrativo, no meu entender, porque é mais fácil se reconhecer que a administração cria normas do que se reconhecer que o judiciário cria normas. Se reconhecer que o Poder Executivo cria normas não é tão chocante quanto se reconhecer que o Poder Judiciário cria normas, né? Até, enfim, porque nós estamos impregnados, essas ideias estão grudadas na nossa cabeça, né? Aquelas ideias que inspiraram, os que engendraram o arcabouço jurídico da Revolução Francesa, né? Essa ideia existe nos Estados Unidos, ela vem sendo abandonada, infelizmente, pela Suprema Corte, mas nos outros tribunais ela existe. Existe na Alemanha se fala de Richterrecht, né? O Cabral tem um trabalho interessante em que ele cita vários casos da viúva de Berlim, vários casos interessantes, fala da disciplina internacional do direito europeu a respeito da modulação. Na Itália, há muitos trabalhos interessantes. Há um trabalho recentemente publicado de um juiz que chama Luca Passananti, em que ele fala de precedentes e tem um capítulo dedicado à modulação. É interessante que na Itália a modulação, sem que seja isenta de críticas, é claro, dá mudança de posição a respeito de normas processuais. Até mesmo na França, né, que foi o berço, né, do Estado, tal qual essa estrutura estatal que nós conhecemos hoje, né, apesar da resistência, existem autores que tocam no problema e, por incrível que pareça, na Inglaterra, né, que foi o berço do Common Law, lá nasceu o Common Law e me parece, de fato, difícil deixar de ver na atuação do juiz inglês uma atuação criativa do direito. Lá não tem modulação, porque existe justamente uma resistência no plano teórico, né? Porque muitos entendem que o juiz, na verdade, não cria direito lá. Ele declara um direito que existia anteriormente, ainda que não fosse escrito, né? Então, acho interessante que se tenha uma visão da modulação como se ela fosse, porque de fato ela é, um instrumento que dá ao particular oportunidade de se defender contra o Estado. Porque o Estado tem o dever de gerar tranquilidade para o jurisdicionado. Ele não pode criar um tumulto, ele não pode ter uma conduta que desoriente o Estado, né? Outro dia eu falei para um auditório muito menos qualificado do que vocês, mas assim, então, os exemplos assim desse tipo de tumulto podem ser assim os mais simples possíveis, né? Você vai num parque municipal, né, tem lá um funcionário da municipalidade tomando conta do parque e ele diz, seu cachorro não pode entrar sem focinheira. Aí você volta para casa, põe focinheira, põe coleira. No dia seguinte você volta e o mesmo funcionário diz, por que focinheira, senhora? Aqui os cachorros podem andar sem coleira e sem focinheira. Aí você tira a focinheira. No dia seguinte você nem leva. Chega lá, o cara diz, cadê a focinheira? Sem focinheira não pode entrar. Afinal de contas, qual é a regra, né?
deve ser uma regra que contém um conceito vago, dizendo que o guarda municipal tem o dever de zelar pela segurança dentro do parque. Cada dia ele entende que a segurança é uma coisa, né? Então, é um exemplo para quem quiser dar aula sobre modulação para graduação, é um exemplo que demonstra claramente que a função do Estado não é essa, né? A função do Estado é gerar tranquilidade, gerar possibilidade de que o particular possa planejar suas condutas, né? Para que ele não seja tratado como cachorro, né? Porque o cachorro só percebe que é proibido roubar o filé de cima da mesa quando o bastão lhe atinge o nariz, como dizem os ingleses. Essa conduta do Estado, na verdade, fere a boa-fé objetiva. A conduta de um tribunal que muda repentinamente a sua jurisprudência firme, né, que altera da noite para o dia um precedente vinculante, é um venire contra factum próprio. E fundamentalmente da competência dos tribunais que proferem precedentes qualificados, que têm alta carga de poder normativo, a função de modular. Eu acho importante dizer isso, porque não é isso que tem sido feito, talvez porque o Instituto seja novo, né? Então o judiciário ainda está meio desajeitado e meio tímido com relação à utilização efetiva desse Instituto, de forma que ele possa gerar uma situação de maior segurança jurídica para o jurisdicionado, né? Essa função não é do juiz que aplica o novo precedente. Então, não é o juiz de primeiro grau que diz assim, tem um precedente vinculante do STF, mas como ele mudou de opinião, e o caso que eu tenho que resolver aqui ainda aconteceu à luz da orientação que foi deixada para trás, que ficou no passado, então eu não vou aplicar o precedente. Não, não é da função do juiz de primeiro grau, nem dos tribunais do segundo grau e nem dos órgãos fracionários que decidem posteriormente a alteração da posição modular. Dizer que a norma nova, que a nova pauta de conduta não deve orientar a sua decisão daquele caso concreto. Hoje em dia, eu acho que se deve afirmar com bastante veemência que a modulação é um dever. A modulação é uma parte da decisão. O jurisdicionado tem o direito de cobrar do judiciário a manifestação sobre a modulação. A manifestação no sentido de que vai haver modulação ou de que não vai haver modulação, mas tem que se manifestar. Porque antigamente, né, quando se começou a falar em modulação no direito brasileiro, antes ainda da lei da ADIM, que prevê no artigo 27 a possibilidade de os efeitos retroativos de uma decisão de procedência da ADIM não terem um efeito devastador em relação ao passado, né? Não derrubarem tudo, como o dominó, né? A lei é inconstitucional, pronto, pá, morre tudo o que aconteceu no passado, né? Isso, às vezes, pode gerar um tumulto terrível na sociedade, né? Pode haver impossibilidade concreta de aquele efeito se realizar no plano empírico, né? Então, há muito tempo, no direito brasileiro, existe essa preocupação com a modulação, né? Há até um autor, Hugo de Brito Machado, né? É um autor cearense que sempre sustentou que a decisão da ADIM, embora fosse declaratória, não poderia ter efeitos ex tunc, como regra, né? Claro que ele era o único, né? Porque a lei não dizia nada a respeito disso. Então, as decisões em que havia modulação eram excepcionais, né? Mas essa preocupação sempre houve, mas como o Instituto era de uso absolutamente excepcional, se entendia que se não houvesse manifestação nenhuma na decisão a respeito de haver ou não modulação, é porque modulação não deveria haver, é porque a modulação não teria havido. Mas hoje a coisa mudou. Embora ainda seja um instituto para ser usado em casos excepcionais, o tamanho dessa exceção, óbvia e evidentemente, já não é o mesmo, já não é tão excepcional assim, né? Eu sustento até que a modulação, ela é como se fosse um outro mérito, como se fosse um outro ponto sobre o qual o juiz tem que se manifestar necessariamente. Tanto é assim que me parece realmente que todo mundo tem que votar sobre a modulação. Então, se está uma decisão no tribunal em que se vai realmente alterar uma pauta de conduta que vinha antes gerando confiança no jurisdicionado, e esse é o critério, há lá um ministro que diz, não, eu não quero que mude, para mim tem que ficar anterior, eu não mudo de posição, mantenho a minha posição anterior. Esse juiz que ficou vencido na alteração tem que votar sobre a modulação. E é um direito da parte exigir que a decisão seja completa, exigir, portanto, do judiciário a manifestação a respeito da modulação por meio de embargos de declaração, né? E é uma preocupação presente também no direito brasileiro, não só no âmbito da ADIM,
No próprio âmbito do STJ houve, por exemplo, né, uma decisão em 2007 da Corte Especial que considerou prematura a interposição de RESP por A, se posteriormente houve a interposição de embargos de declaração por B. Ainda em 2007, um órgão fracionário do mesmo tribunal não aplicou o precedente a um caso que ele ia julgar, porque o caso era de 2006. Quer dizer, o caso era anterior à formulação daquele precedente da Corte Especial, né, que criou essa regra do recurso prematuro, né? Claro que aqui nós não vamos entrar no mérito do erro ou do acerto da decisão a respeito de o recurso ser prematuro ou não, né? Porque tenho certeza que todos nós concordamos a respeito de essa regra não está certa. Mas, enfim, certo ou não, o jurisdicionado tem que conhecer a regra. Substancialmente, do ponto de vista essencial, a decisão desse órgão fracionário foi correta. Mas, do ponto de vista da competência, foi total e completamente equivocada. Por quê? Porque se eu admitir que um órgão fracionário, né, diga que não vai aplicar um precedente anterior da Corte Especial, né, porque o seu caso aconteceu antes do precedente, na verdade, eu estou abrindo porta para que qualquer juiz faça isso. Óbvia e evidentemente, essa permissão enfraquece o sistema de precedentes e gera um grave risco à própria isonomia. Bom, óbvia e evidentemente, o tema modulação é um tema extremamente difícil. É difícil concretamente, é difícil de ser disciplinado, além dessa dificuldade de que eu falei várias vezes, no que diz respeito à sua aceitação, porque ele parte do princípio que se tenha uma visão diferente no direito, né? Uma visão mais rente à realidade. E o que há de mais complicado em tudo isso, no meu entender, é a fixação de alguns critérios que tenham alguma objetividade e que tenham também o condão de orientar os tribunais, indicando em que casos a modulação deve haver. No meu entender, há fundamentalmente 3 critérios. O primeiro critério, que tem a ver justamente com a razão de ser da modulação, que é proteger a confiança do jurisdicionado, que age de boa fé, com base numa pauta de conduta que se revelava segura para orientar o seu comportamento, é que haja anteriormente uma pauta de conduta confiável. Ou seja, é necessário, para que haja modulação, que anteriormente à alteração de posição do tribunal tenha havido uma orientação firme para o jurisdicionado. Ou um precedente vinculante, que é algo típico do nosso sistema, né? É uma orientação firme que acontece de repente no sistema, não é uma orientação firme que vem se formando, né? Que tem algum déficit democrático, enfim, mas foi uma opção do legislador. Ou uma jurisprudência firme, remansosa, tranquila, confiável de algum tribunal. Havendo isso, o jurisdicionado tem o direito de pleitear a modulação. Outro dos critérios que me parece ser bastante relevante é o seguinte. Eu senti há algum tempo, e já escrevi sobre isso, que existem campos do direito em que a atuação do Poder Judiciário como criador da norma jurídica é muito mais intensa. Porque nesses campos do direito se dá, de certo modo, uma atenção não tão digna de nota, uma atenção não tão grande à necessidade de que haja previsibilidade e segurança jurídica. O que importa nesses ramos do direito, no fundo, é o acerto da decisão. Então, os juízes sempre saem na frente. São eles que criam direitos, são eles que alteram as normas, são eles que promovem a adaptação das normas jurídicas às necessidades da sociedade. Esses campos são, por exemplo, direito de família. Tanto que alguns exemplos que eu dei para vocês são exemplos do direito de família. União estável, casamento de homossexuais, a evolução do tratamento da concubina, né? Nesses campos do direito, é muito bem-vinda a atuação do judiciário para dar a versão final da norma, para criar a pauta de conduta. Normalmente, e isso acontece no mundo todo, o legislador chega depois, chega atrasado, né? O legislador brasileiro, quando criou normas a respeito da união estável, né, já chegou depois de haver jurisprudência tranquila, pacificada a respeito de muitos pontos. Mas há certos campos do direito que são iluminados por princípios mais duros, mais rígidos, porque nesses ramos do direito se dá muita importância à previsibilidade, à segurança jurídica. Como, por exemplo, direito tributário, direito penal, né? Nós temos o princípio da anterioridade, temos o princípio segundo o qual não há crime sem lei anterior que o preveja, etc. São princípios que tornam esses ramos do direito mais duros.
E até essa divisão não deve ser feita por ramos do direito, porque não é sempre assim, né? No direito civil, por exemplo, eu tenho o direito das coisas, que é um ramo rígido, duro, e tenho o direito contratual, que é mais flexível, né? Então, quando a mudança da jurisprudência acontece nesses ambientes, que eu chamo de ambientes decisionais rígidos, duros, deve haver modulação. Pura e simplesmente porque nesses ramos do direito, de rigor, a alteração da norma não deveria ser feita por obra do Poder Judiciário. Deveria ser feita pela lei. No fundo, quando se quer que o direito tributário mude, se deve mudar a lei, né? Não deve o Poder Judiciário dizer que o tributo incide, o tributo não incide, serviço que lembram daquela... Vocês lembram daquela época, talvez os mais velhos se lembrem disso, em que se discutia sobre a incidência de ISS sobre leasing, se discutia a respeito do sentido da palavra serviço. O STJ tinha uma posição, sumulou, 2 anos depois de a súmula ter sido concebida e editada, o próprio STJ mudou de posição e no final o STJ falou, quer saber? Eu não tenho nada a ver com isso, não tenho competência para decidir isso, a competência é do Supremo. Né? Isso em direito tributário. Isso desorienta o jurisdicionado de uma maneira, fica totalmente tonto, totalmente desprovido, quer dizer, roubam do jurisdicionado a possibilidade de planejar sua conduta em direito tributário. Então, na verdade, a modulação deve haver quando a alteração de orientação do tribunal tem lugar em campos do direito que eu chamo de ambientes rígidos, justamente porque nesses campos a alteração não é bem-vinda. Mas se ela existe, pelo menos tem que haver modulação. E o último critério é, a nova posição gera desvantagem para o particular. Né? Se nesse caso não houvesse modulação, o particular seria atingido 2 vezes por atitudes reprováveis do Estado. Primeiro, o Estado muda de orientação, repentinamente, drasticamente, né? Da noite para o dia, orientação que era firme. E segundo, o resultado acontece em desfavor do jurisdicionado. E ele vai ser julgado, na verdade, vai ser avaliado a partir de uma pauta de conduta, a partir de uma regra de orientação de conduta que não existia no momento em que ele agiu? Não, né? Então, quando esses 3 critérios estão presentes, no meu entender, se está diante de uma situação em que há fortes indicativos no sentido de que a modulação é absolutamente imprescindível. E por último, eu quero falar para vocês muito rapidamente, e esse é um assunto também do momento, acho que um caso particular e que não se aplicam esses 3 critérios é aquele em que o juiz decide a respeito de políticas públicas. Na verdade, o juiz, quando decide alguma questão que tem a ver com políticas públicas, liberação de remédio, cadeias superlotadas, etc., ele, no fundo, não se cinge a aplicar a lei ao caso concreto. Né? O nível de complexidade que ele tem que enfrentar para decidir casos como esses é muito maior do que o nível de complexidade que ele tem que suplantar para aplicar a lei ao caso concreto, por mais difícil que seja isso, porque ele, na verdade, age como administrador. Então, eu acho que aí os critérios são outros, né? A coisa é até um pouco mais complicada, né? Regime de transição, né? Tudo isso tem que ser pensado quando o juiz age como administrador, e o regime de transição, concordo de novo com o Cabral, também é uma forma de modulação, né? E para concluir, para que a gente tenha algum, como combinado com o Léo, conseguir cumprir direitinho o horário, né? Temos 15 minutos para trocar ideias, é pouco, mas acho que vai ser gostoso. Para concluir, eu diria que a criação do direito pela atividade jurisdicional é um fato, né? Para lidar bem com uma realidade, é necessário primeiro reconhecer que ela exista, né? Então, eu tenho procurado ser bastante enfática, principalmente nas palestras que eu dou para públicos que eu sei que são meio resistentes a essa ideia, porque se não se reconhece o fato de que o juiz cria direito, de que a jurisprudência tem carga normativa, não se aceita realmente a necessidade de que haja modulação. Então, acho que a atitude do jurista contemporâneo é reconhecer essa realidade para tratar abertamente dela, até para que a gente possa extrair dela as melhores consequências possíveis. Então, por agora, agradeço a atenção de vocês, agradeço a presença em massa de juristas tão qualificados, tão importantes para o direito brasileiro, e estou aqui às ordens para trocar ideia com vocês.
Muito obrigado, professora, pela exposição. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens de algumas pessoas que querem fazer perguntas, querem fazer colocações, debater o assunto. A primeira que recebi foi de Gustavo Azevedo. Gustavo, fica à vontade aí para fazer sua pergunta. Professora, bom dia. Primeiro, agradecer a palestra, a exposição, foi muito bom, muito enriquecedora. E, feito o Leonardo disse no início, e a senhora foi professora orientanda dele no doutorado, então o mestre do meu mestre é meu mestre também, né? Então, enfim, o professor Leonardo foi meu orientador do mestrado, e me ajudou com bastante, e ele pegou a veia e aprendeu com a professora de ser generoso e ajudar a gente, é tanto que ele está fazendo essas reuniões aqui com a gente semanalmente. Mas, enfim, eu já tinha lido o seu livro, está até comigo aqui, eu estou com a liberdade de ter minha biblioteca pessoal comigo durante essa quarentena, e eu lembro de ter lido, que a professora disse, inclusive repetiu agora, que a modulação dos efeitos ele não precisa ser pedido pelas partes. Como se houvessem dois méritos, eu lembro até dessa expressão, o mérito do julgamento propriamente dito e o mérito da modulação de efeitos. E isso, quando eu li, me veio na cabeça, estou tendo a oportunidade de perguntar agora, se não poderia ser considerado um pedido implícito. Um pedido implícito tal qual o pedido que a gente considera pedido de honorários, enfim, pedidos que não precisariam estar explícitos, postulados expressamente pela parte. E aí já eu puxo, se isso for positivo, essa resposta, a minha seguinte pergunta já me puxando aqui um pouco de Barbosa Moreira, lá no temas 2. Item não conhecido do pedido. Item não conhecido do pedido não é alcançado pela coisa julgada e não sendo alcançado pela coisa julgada, se eu poderia postulá-lo numa segunda ação judicial, não somente para modular os efeitos. Então, em resumo, minha pergunta é considerado um pedido implícito? Se for considerado um pedido implícito e não for conhecido, se eu poderia postulá-lo numa segunda ação judicial autônoma? Gustavo, eu acho que sim, viu? Muito interessante essa sua forma de abordagem. Acho que a gente pode dizer, sim, que é um pedido implícito. Acho que isso pode ser postulado não diria talvez numa outra ação. Em tese, sim, né? Mas não acho isso muito funcional. Agora, o problema que eu tenho visto na prática é o seguinte, é o que acontece nesse intervalo, porque isso no STJ tem sido comum. O pessoal decide uma determinada questão, muda a orientação e 6 meses depois decide sobre a modulação. E como é que fazem, então? Isso não é coronavírus, tá? Eu tenho um pouco de asma, um pouco de bronquite, estou sempre tossindo e assoando o nariz. Mas é meu estado normal. Mudou a atitude da população, né? Quando as pessoas tossem e respiram, em vez de dizer saúde, o cara sai correndo, né? Mas não é o caso, não, graças a Deus. Então, o problema é esse, sabe? Na verdade, eu acho que o meio correto de se pedir, não que não seja possível você pedir por outros meios, porque de fato acho que você tem razão, é um pedido implícito, mas o meio pragmaticamente mais eficiente para pedir são os embargos de declaração, que não podem demorar para ser julgados, né? Porque o que se faz nesse intervalo? Supondo que entre a data da decisão, que muda uma alteração que existia anteriormente, e a data da modulação, haja um intervalo de 1 ano, como já chegou a acontecer no STJ. Vocês viram que essa decisão da ministra Nancy a respeito dos feriados ainda está dando ensejo à discussão sobre a modulação. Então, peraí, essa modulação vai atingir só os feriados de carnaval ou todos os feriados? Quer dizer, e como é que ficam os casos que estão sendo decididos nesse intervalo, se não se sabe exatamente como se modulou, né? Então, o problema é esse, tem que cair a ficha para o judiciário, no sentido de que, se há alteração, a modulação tem que ser objeto de decisão no momento da alteração, né? Como os pedidos têm que ser julgados também no mesmo momento, né? Na verdade, se está tudo... Enfim, o ideal é isso, né? Pode haver, hoje em dia, ter a sentença parcial e tal, mas o juiz não pode dizer, preciso pensar melhor sobre esse pedido, vou decidir depois, né? Porque a modulação, no fundo, é isso. Quando se pensa num processo no primeiro grau de jurisdição, o juiz pode dizer, faltam provas, né? Eu preciso que o processo evolua para eu poder decidir um segundo pedido. Agora, na modulação, não. Na modulação, é uma questão de sopesar princípios, de analisar o impacto. O impacto é um argumento consequencialista mesmo, né? Ontem eu até falei numa live que nós fizemos para comemorar os 6 anos de um instituto que é do meu filho mais velho, o IDC,
E foi até uma live bem divertida, porque eu falei, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu falei sobre argumentos consequencialistas, né? Sobre a necessidade de o juiz, às vezes, usar, sim, argumentos consequencialistas para embasar suas decisões. Ainda mais uma decisão a respeito de modulação. Isso não quer dizer, evidentemente, que o juiz possa decidir exclusivamente com base em argumentos consequencialistas. Mas se existe, por exemplo, uma norma que dá ensejo a uma interpretação, a duas interpretações que podem levar a dois sentidos diferentes, como é a forma de desempatar? O juiz deve optar pelo sentido da norma que gera um impacto mais positivo na sociedade, né? Então, institutos como a modulação tornam inexorável, imprescindível que se pesem e sopesem argumentos consequencialistas. Então, é só a turma sentar, conversar e decidir se modula ou não. Não tem nenhuma desculpa que possa justificar, né, com apoio, com racionalidade jurídica, deixar a modulação para decidir um ano depois. Porque a situação de insegurança que se cria nesse intervalo é inadmissível, insustentável. Obrigada pela pergunta, Gustavo. Professora, a professora Maria José Capello está aqui registrando a satisfação de ouvi-la, disse que é um privilégio. Sim, muito legal. Fiquei muito contente. O professor Bruno Macedo também elogia aí sua exposição. E José Henrique Mouta quer fazer uma pergunta? Mouta, fica à vontade. Está me ouvindo aí, Léo? Perfeitamente, Sim? perfeitamente. Tá, então, primeiro, professora... Agora sumiu. Sumiu a voz? Espera lá. Sumiu aí? Não, agora veio, agora voltou. Tá, então é sempre um grande prazer aprender com as suas lições. Como sempre, foi brilhante e deixou várias dúvidas, e essas dúvidas vão fazer a gente refletir, né? Eu quero só fazer primeiro uma observação sobre a questão da modulação na área de política pública, e depois eu quero fazer uma pergunta que complementa um pouco a que foi feita pelo Gustavo. Eu tenho atuado bastante aqui, por uma questão profissional, nos temas em STJ e STF que envolvem a fazenda pública. Alguns temas são de extrema preocupação para a fazenda pública e não passam por esse debate da importância da modulação. Vou dar o exemplo do tema 810, que ficou um grande tempo para se definir se modulava ou não a correção das dívidas públicas e não houve modulação. Então, as fazendas públicas, nacionalmente falando, estão numa verdadeira, entre aspas, loucura jurídica para entender qual é o regime jurídico do pagamento do precatório. Leonardo também, como procurador e os outros colegas aqui, que sabem muito bem desse tema. Um outro exemplo, na área de saúde, o tema 006, que envolve medicamento de alto custo, eu estou com o site aberto aqui, ele foi separado com a repercussão geral, ele chegou no Supremo em 2007. Ele foi abduzido como tema de repercussão geral, foi fixado a questão do dever de prestar saúde agora em 2020, em março, e não fixaram a tese. Até hoje a tese não está fixada. Se a gente olhar a sessão de 11 de março, está dizendo aqui que foi julgado em repercussão geral, mas a tese vai ser reunida numa outra oportunidade. Ou seja, essa falta de dinamismo em relação a temas que são absolutamente transcendentes e nacionais em políticas públicas é um grande problema na discussão da fixação da modulação e dos precedentes obrigatórios. Agora, a minha colocação, que complementa um pouco o que foi colocado pelo Gustavo, é em relação aos atingidos pela decisão ou os atingidos pela modulação. Especialmente aqui em relação às agências, que tem norma específica no CPC em relação a cumprimento da decisão advinda de um precedente obrigatório, de IRDR, etc. Eu lhe pergunto o seguinte, professora Tereza, que é uma dúvida realmente que eu tenho, que eu gostaria de sanar, se possível, ou deixar mais dúvida ainda. Se é direito da parte atingida pela decisão ou a agência com poder de fiscalização, o direito a enfrentamento da modulação, será que se poderia pensar numa desconstituição do precedente por meio de ação rescisória com fundamento à norma jurídica que deveria ter sido enfrentada pelo tribunal? Ou seja, será que o atingido pela decisão ele tem condições de revisitá-la no tema originário do Supremo, e que ele pegou, entre aspas, carona pelo reflexo da decisão? Caberia a rescisória dessa decisão, professora Tereza? Essa é a minha contribuição. Muito obrigado mais uma vez e grande prazer
lhe ouvir nessa manhã de sexta-feira. Obrigado, Leonardo. Parabéns também pelo seu trabalho. Um grande abraço a todos. Henrique, obrigada pela pergunta, excelente. Quanto aos temas 810, quando eu falei, eu pensei em vários temas, né? Eu tenho trabalhado no mestrado com o Fábio Monerá, que é da AGU. Então, a gente tem estudado vários exemplos em que ou não há definição da tese, ou há definição da tese e a modulação acontece. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, para que haja decisão com a modulação, né? Para que haja uma orientação clara a ser seguida pela própria Fazenda Pública, né? Então, quanto a essa falta de dinamismo, a essa ausência de respostas prontas dos tribunais superiores a respeito de temas relevantes para o país, eu só tenho a lamentar junto com você, né? Lógico, não tenho o que dizer. Agora, você me pergunta, Henrique, se existe a possibilidade de ação rescisória porque a decisão seria incompleta. Então, na verdade, eu não tenho condições de aplicar o precedente porque falta modulação, eu não sei como que eu aplico, é isso? Cadê você? Você sumiu da minha tela. Ah, não, tá ali. Pronto, eu estou aqui. Não, para discutir a própria ausência de enfrentamento da modulação. Se é direito da parte... Acho que é direito da parte. Poderia ensejar uma rescisória? Essa que é a minha questão. Especialmente para quem cumprir a decisão, né? Eu adoro ação rescisória, adoro o tema e tenho uma postura bastante liberal quanto ao cabimento da ação rescisória. Mas eu acho que aí, primeiro que na prática não pegaria jamais, né? Lógico. Todos nós sabemos, né? Segundo, me parece que se o ato é viciado, esse é um princípio geral das nulidades, né? E, de novo, eu falo com o Cabral aí que está me escutando e que também é um mestre nesse tema. Um princípio geral das nulidades, até por causa da necessidade que o direito seja efetivo, etc., é conservar a parte do ato que é rígida. Então, o direito da parte dá direito a ela que esperneie, né? Que peça que a decisão seja complementada, que a lacuna seja suprida, mas não a invalidação do resto da decisão. Quer dizer, acaba se criando uma situação meio kafkiana no final, porque o tribunal pode bater o pé e dizer, não vou modular, não vou me manifestar sobre a modulação. Porque se ele diz, não vou modular, tá bom, né? Pode ser uma desgraça, mas pelo menos eu conheço a desgraça, né? É melhor uma desgraça conhecida do que uma desgraça desconhecida. Agora, se o tribunal bate o pé, eu não tenho como exigir, já que é a última instância, né? Supondo que se trate de uma decisão do STF. Então, me parece que o precedente ele não se torna vulnerável em si, quer dizer, a decisão do mérito em que houve a mudança de posição, porque a decisão é lacunosa. Pelo menos no primeiro momento, é isso que eu responderia para você. Terrível a pergunta, muito boa. Ok, obrigado, professora. Muito obrigado. Bom dia para todos. Eu tenho aqui um pedido de Ravi Peixoto para lhe fazer uma pergunta. Ravi, a palavra é sua. Professora Tereza, primeiro eu agradeço muito pela palestra. É uma honra para a gente daqui ter aula com você. Acho que todos nós lemos seus livros, seus artigos. Eu lembro quando eu era estudante, eu pensava que todos os livros da RT eram coordenados pela professora Tereza, porque todo livro era a coordenação da professora Tereza. O tema da modulação é um tema que eu gosto muito, né? Foi a minha dissertação de mestrado, orientado pelo professor Leonardo, e ver esse tema escrito pela senhora é mais interessante ainda, porque aborda outros temas que às vezes eu nem tinha pensado na minha dissertação de mestrado. Eu queria, na verdade, primeiro fazer duas provocações. Uma delas é que está no seu livro. É que algo que sempre me incomodou, que é a questão da fazenda pública, o ente público, na verdade, no contexto da modulação de efeitos. Porque é muito comum ver que não pode ter modulação a favor da fazenda pública no direito tributário, porque, em tese, ela produziria a lei e ela, digamos que dizia-se que o tributo era constitucional e, de repente, vai dizer que não pode mais ser cobrado. Será que pode ter modulação para a fazenda? Porque no livro da senhora dá-se a entender que não, e, por exemplo, o professor Ávila e a maioria dos tributaristas vai dizer que o Estado ele não poderia ser beneficiado porque ele editou a lei, ele seria beneficiado por uma lei constitucional que ele editou. Mas eu fico pensando muito, por exemplo, os entes menores, os municípios, digamos, a gente não legislou nada sobre o ISS. E se por algum motivo, sei lá, o STJ, o STF diz que não, pode tributar tal operação,
durante 10 anos e, de repente, diz que não pode mais. Será que o poder público não poderia ser, digamos, um sujeito passivo de um direito fundamental à segurança jurídica em um caso desse, onde o município nem editou a lei e ele confiou no entendimento do STF ou do STJ? E uma outra questão está relacionada à LINDB, né? Porque quando eu escrevi a dissertação, e boa parte do que se escreveu até hoje sobre modulação de efeitos, teve por base o 927 ou outros textos normativos que você acabava limitando a modulação de efeitos quando tinha uma superação, algo meio redondo, né? O STJ dizia X e, de repente, passou a dizer Y. No livro da senhora, eu achei muito legal falar do artigo 23 para a questão da política pública, que como o juiz, digamos, ele estaria atuando como legislador, ele poderia modular mesmo que não tenha uma superação propriamente dita. Sim, sim. E talvez até o artigo 23, ele não é uma provocação, porque eu ainda estou pensando sobre ele, né? Será que, digamos, porque a gente agora tem precedente vinculante do Tribunal de Segundo Grau, né? Então, o TJ de Pernambuco pode fixar um RDR, alguma coisa, e daqui a algum tempo o STJ dizer o contrário. Veja que o STJ ele não está propriamente superando o entendimento que ele firmou, né? Ele está revogando o precedente no tribunal inferior. Para o 927, isso não caberia modulação, mas será que o artigo 23 está abrindo novas possibilidades, né? Até quais seriam outros limites interpretativos para modulação com base na LINDB, né? Seria mais ou menos essas duas provocações, né? Ravi, primeiro estou muito contente que você esteja aí assistindo, porque eu gostei bastante do teu trabalho, eu achei uma obra excelente mesmo. E acho que eu não reparei que era a tua tese de mestrado. Puxa, que cara corajoso, hein? Escolher um tema desse para tese de mestrado é um suicida, um kamikaze. Mas ficou excelente o teu trabalho. Nossa, é um trabalho de jurista maduro, né? Porque tem certos temas que não adianta, são temas de maturidade, né? Normalmente, uma pessoa normal não consegue escrever um trabalho sobre modulação como tese de mestrado, porque normalmente as pessoas, digamos, que estão no começo, né, da vida de pensar sobre o direito, escolhem temas mais dogmáticos, né, mais presos à lei, né, tipo, sei lá, apelação, efeito suspensivo da apelação. Parabéns pela coragem. E o resultado foi dos melhores, né? E vou comentar até isso que você falou, que quando você estava na faculdade, você achava que todos os livros da RT eram coordenados por mim. Eu acho que tem gente que acha que eu sou dona da RT. Porque se você souber o que eu recebo por dia, é um fenômeno diário, de gente dizendo, me mandando artigo para mandar para a revista de arbitragem, para a própria RT, pedindo para eu encaminhar o livro para a RT publicar. Eu digo, gente, a RT hoje é uma editora absolutamente impessoal, ela foi vendida para Thomson Reuters. Às vezes você não sabe nem com quem falar lá dentro. Mas eu fico chateada, porque, como disse o Léo, de fato, me dá muito prazer eu dar força para gente que tem valor, né? Seja da onde for e tenha a idade que tiver. O cara é bom, pensa bem, escreve bem, se eu puder ajudar, eu ajudo. E como eu tenho que dizer, olha, gente, desculpa, mas eu não tenho nenhum peso na RT para dizer, olha, publica, mandar para uma editora, mas essa, por causa da frequência com que eu apareço nas capas dos livros da RT, coordenando na própria revista de processo. Aliás, por favor, escrevam sempre, a revista é nossa, é de vocês também. As pessoas acabam tendo a impressão de que eu devo ser uma eminência parda lá dentro e não sou. Bom, eu acho, Ravi, que de fato não há parâmetros claros para indicar para o judiciário quando deve haver e quando não deve haver modulação. Eu acho que há esses parâmetros de que eu falei que são um pouco nublados, né? Porque o tema é um tema sabão, né? É um tema que resiste à sistematização, que resiste à organização, né? E que resiste a ser tratado com critérios rígidos, né? É um tema difícil justamente porque envolve os impactos que terá na sociedade uma alteração de decisão firme do tribunal, né? Então, é claro que, por isso que eu digo que é um tema de maturidade, é um tema em quem já sabe pensar o direito de uma forma não maniqueísta, né? Cabe ou não cabe, é branco ou é preto. Então, me parece que, como regra geral, se pode dizer sim que quando a nova posição beneficia
o Estado e prejudica o indivíduo, né, prejudica o jurisdicionado, o indivíduo, as empresas e tal, deve haver modulação. Porque o dever é do Estado. O dever de criar uma pauta de conduta estável, uma pauta de conduta que gere tranquilidade no jurisdicionado, é do Estado. Né? É do Executivo, é do Legislativo e é do Judiciário. Agora, isso não impede que haja casos que apresentem certas peculiaridades que invertam a regra. Mas município é Estado, Estado é Estado e União é Estado, não tem saída. Né? O município, por mais que seja um municípiozinho chinfrim do interior do Acre, né, é município. Com certeza, se a gente quiser agora sair do direito de fazer falar de um jeito leigo, né, com certeza o cara que mora no município é menos poderoso, né, do que o próprio município. Então, ainda que se trate de município, né, dessa situação que você descreveu, não adianta, Estado é Estado. Então, a regra, no meu entender, é essa. O que não impede, como eu disse, já que a regra não é absoluta, são só indícios, né, que apontam para a necessidade de que haja modulação, nada impede que haja um caso concreto com as suas peculiaridades que indiquem que naquele caso não deve haver modulação. Agora, com certeza, esses argumentos que são muito comuns nas decisões dos tribunais superiores, não podemos modular aqui, porque como é que vão ficar os cofres públicos? Esse argumento é um argumento consequencialista, exclusivamente consequencialista, que não pode ser base de nenhuma decisão, tá certo? Os cofres públicos, sinto muito, né? Coitado do jurisdicionado. Os cofres públicos são bancados com o nosso dinheiro, né? Então, basicamente é isso. Desculpe a resposta tão sem forma, porque a sua pergunta me obriga a embrulhar um velocípede. Sabe o que é um velocípede? Um velocípede é aquela bicicletinha de criança que tem 2 rodas atrás, uma na frente. Não tem como embrulhar aquilo. O pacote sempre fica torto, né? Não é embrulhar uma caixa, embrulhar um livro. A sua pergunta me obriga a embrulhar a te devolver um velocípede embrulhado. Mas obrigada pela pergunta, Ravi. Professora, eu registro aqui a mensagem do professor Alexandre Bartilotti, da Universidade Estadual de Pernambuco, manifestando aqui a satisfação de ouvi-la e elogiando a exposição. Eu tenho aqui perguntas de Danilo Mota e de Beclaut, mas também tenho um pedido do professor Antônio do Passo Cabral para manifestar aí, quer falar um pouco também, e a palavra é sua, Cabral. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou sem o fone de ouvido. Então, eu queria cumprimentar todos os colegas presentes, a satisfação de vê-los aí online. Agradecer à professora Tereza Rudalvin pela brilhante exposição, né? É sempre um prazer muito grande ouvir a Tereza. E eu já li o livro, então, para mim, é uma outra visão sobre o livro, né? Falada. Então, foi uma experiência bacana também. E queria só dar um depoimento na linha do que Leonardo falou, né, no início, da generosidade da professora Tereza Rudalvin e da família Rudalvin, né? E eu queria também endossar essa referência. A Tereza é uma pessoa dulcíssima, uma das melhores pessoas que eu conheci na academia, sempre autoastral, sempre com uma palavra de bondade, de carinho, de afeto, de aconchego, né? Então a Tereza é uma pessoa realmente muito especial e, sobretudo, é uma grande educadora, porque sempre incentivou os mais novos, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, eu estava começando na carreira acadêmica, mandei para um desses e-mails que via na capa da revista de processo um artigo para publicar. Eu era mestrando na época, e recebi uma resposta da própria professora Tereza Rudalvin, dizendo que tinha lido o texto, que gostou muito, que não me conhecia, mas que achava muito bom, que ia publicar. Então, assim, não teve nenhuma pechada, não teve nenhuma indicação, e aquilo me marcou muito. E lembro que eu já fiz essa referência a ela. Uma vez estávamos dando uma palestra, anos depois, num evento que era no Dia do Professor. E como grande educadora que eu fiz também naquela época uma homenagem à Tereza. E acho que muitos dos que aqui estão, ainda que de uma outra geração, que não a minha e de Leonardo,
também experimentaram um pouco dessa bondade e já tiveram algum contato parecido com a professora Tereza. Então, eu queria só dar esse depoimento, esse testemunho, né? Dizer que já vendo as gerações se sucederem, a gente vê a importância de uma pessoa como a professora Tereza liderando, né, como grande inspiração e grande líder de várias gerações, né? Então, só dar aqui um testemunho, agradecer, parabenizar o grupo de pesquisa e ao professor Leonardo Carneiro da Cunha pelo trabalho. Puxa, que legal, preciso responder. De fato, fiquei muito feliz com o que você falou, Antônio, porque eu tenho muito carinho por você, gosto muito de você. Acho que chamar você de processualista é pouco, né? Você, na verdade, é um pensador do direito, né? Quase um filósofo do direito, é um filósofo do processo. Fico muito feliz com a tua manifestação, porque, de fato, é gostoso você perceber que uma atitude tua em relação aos alunos, em relação àqueles que me mandam trabalhos para publicar, é sentida, é reconhecida e é compreendida, porque eu acho que realmente nada se consegue fazer sem afeição, né? Sem afeto. O afeto é a base de tudo. Eu acho que o afeto até liga o racional, né? Você tem afeto até por um tema. Você gosta do tema, então você entende, você tem ideias, né? O afeto é o grande motor das nossas vidas, né? Então, obrigada, Antônio, obrigada mesmo, fiquei muito feliz. Saiba que eu tenho uma admiração infinita por você e um carinho imenso também. E aliás, não posso deixar de registrar, acabei de ver que está presente na palestra a Mariângela Sarrubo, que foi uma das primeiras assistentes, né? Nossa, eu me lembro que nós estávamos juntas quando eu fiz 30 anos, portanto isso faz muito tempo. E até nós tivemos uma pequena altercação, uma pequena discussão, porque ela virou para mim e falou assim: nossa, Didi, você está com 30 anos. Eu falei: Mariângela, 30 anos? Eu mal nasci, já casei, já tive filhos, já escrevi um monte de livros. Enfim, a nossa amizade vem portanto, muito antes dos 30 anos, dos meus 30 anos. É uma pessoa de quem eu gosto muito, que eu admiro demais. Mariângela, estou muito feliz que você esteja aí. Espero que você esteja ainda aí me ouvindo, porque eu não estou vendo você. Professora, eu registro também que a professora Capello mandou uma mensagem lamentando muitíssimo que precisou sair, que ela, por conta do fuso horário, ela vai ter que iniciar uma aula lá em Coimbra, mas pediu para deixar aqui o registro da satisfação em ouvi-la e que pede desculpa por não ter se manifestado nem se despedido publicamente, porque o horário impediu que ela fizesse isso. Eu tenho aqui a pergunta do professor Beclaut, não sei se ele quer falar, ele mandou por escrito. Beclaut, você quer falar? Sim, Leonardo, quero sim. Fica aí, fica à vontade. Obrigado, irmão. Léo, primeiro, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Tem trazido excelentes personalidades do mundo jurídico. E hoje foi uma senhora aula da professora Tereza, uma professora muito querida. E, assim, eu assino embaixo a palavra do professor Cabral. Né? É uma pessoa gentil, cordata, incentivadora. Mas com relação à sua exposição, professora, assim, adorei a exposição, né? Não podia ser diferente, né? Me veio assim a questão mais a complementar, como não complementar, é uma dúvida complementar ao que é falado pelo professor Ravi e pelo professor Henrique Mouta, né? Com relação ao artigo 23 da LINDB, que o texto impõe um dever, né? Um dever para o magistrado, né? Que ele deverá prever regime de transição quando dispensável para que o novo dever, o condicionamento do direito. E aí, se é um dever, ele tem que fazer, né? Eu teria uma decisão incompleta, né? E aí seria embargável. Mas imaginemos que tenha havido essa decisão incompleta, sem cumprir esse dever, em um tribunal de justiça, num IRDR, por exemplo, ou coisa que o valha, né? Não no IRDR, uma decisão repetitiva, qualquer uma delas, né? Que tenha as características do artigo 23. Né? Será que seria possível um recurso especial o descumprimento do artigo 23? E a coisa se complica se, por exemplo, como nós temos, né, decisões que são decisões do TJ em matéria de direito estadual ou direito municipal, né, mas que ferem uma regra federal. Tá? Nesse caso, seria possível um recurso especial, por exemplo, para haver essa modulação, ou até extraordinário, porque é uma falha na fundamentação. Eu queria ouvir a posição da senhora sobre isso.
Beclaute, obrigada por estar assistindo, obrigada pela pergunta. Se eu entendi bem, você pergunta sobre a possibilidade de que haja recurso especial e extraordinário por causa do não cumprimento do dever que diz respeito à necessidade de criação de um regime de transição? É isso? Né? Tá. Bom, o teu microfone tá mudo. É isso, né? É isso mesmo. Tá. Bom, eu acho que não, porque, na verdade, essa lei, embora seja uma lei muito bem intencionada, na minha concepção, ela é extremamente mal redigida. Ela é uma lei que tem em vista gerar segurança, mas ela só tem conceito vago, né? Então, é uma lei que dá trabalho para interpretar. E eu acho que o dever do Poder Judiciário e da administração, dos órgãos controladores, etc., é o dever de se manifestar a respeito da necessidade da criação de um dever de transição e de modulação, mas não o dever de modular e o dever de criar. Então, na verdade, é aquela regra de interpretação que aparece aonde o legislador disse isso, ele quis dizer aquilo, né? Quantas e quantas vezes a gente não diz isso para interpretar um dispositivo de lei? Então, aonde o legislador diz o dever de criação, o legislador diz o dever de avaliar a necessidade ou a desnecessidade de se criar, no caso concreto, regras de transição. Então, isso sim é uma omissão. E, como eu disse para o Henrique Mouta Araújo, me parece que isso deve, em primeiro lugar, ser cobrado por embargo de declaração, porque é o mais rápido, é o mais fácil, né? É necessário até para saber a eficácia da decisão, como vai acontecer no mundo dos fatos a eficácia da decisão. Da decisão da controladoria, da decisão administrativa, da decisão do judiciário. E acho que aí, claro, cabe recurso especial. O extraordinário, jamais, né? Quer dizer, aí tem repercussão geral, tudo. Mas o especial, acho que cabe sim, você tem razão. Mas é que aí demora muito, né? E um dos problemas que tem havido concretamente, principalmente em casos ligados à conduta da própria administração pública, é essa modulação feita com intervalo em relação à própria decisão. Obrigada, Beclaute. Professor, eu tenho também uma pergunta aqui de Danilo Mota. Não sei se ele vai querer falar ou se ele prefere que eu leia a pergunta. Danilo, bom dia a todos. Fica à vontade aí. Délio. Isso, professor. Bom dia. Obrigado desculpa, pela exposição. Eu tinha lido Danilo, foi mal. É Délio. Desculpa, Délio. É você agora. Sem problema, Léo. Eu fiquei Parabéns aí. Parabéns aí pela iniciativa. Estamos sempre acompanhando. É muito bom mesmo, de longe, ter a oportunidade de ouvir professores de referência, gente que a gente admira demais e ainda rever grandes amigos aqui na plateia. Professora, a pergunta basicamente é querendo saber o entendimento da senhora a respeito da técnica de sinalização no julgado, às vezes, para a corte, para assegurar a segurança jurídica daquela parte que atuou visando a manter um entendimento que estava sendo seguido. A corte, naquele caso, julga o caso concreto a favor daquela parte que se manteve, mas já sinaliza uma possibilidade futura de modificar o entendimento. E aí da modulação do efeito ser considerado esse julgamento em qual houve a sinalização como um termo para eventual modulação. E aí eu queria saber se a senhora concorda com o uso da técnica de sinalização e se concordar da utilização desse termo, desse julgamento, como um marco para a modulação. Muito legal a tua pergunta, Délio. Até vou contar para você um caso que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu não sei nem, mas eu acho que foi em 99. Não sei exatamente o ano, mas faz muito tempo. Foi na época em que existiam, não sei se vocês vão lembrar disso, você não lembra, que você tem uns 21 anos, 22. Mas talvez os mais velhos tenham pego a época dos recursos retidos. Né? Entre um champanhe e outro, Natal e fim de ano, né, se editou uma lei dizendo que os recursos especiais e extraordinários interpostos de decisões interlocutórias, quer dizer, normalmente de julgamento de agravo, deveriam ficar retidos. E eles seriam julgados se e quando houvesse recurso especial ou recurso extraordinário da questão principal. Né? Bom, logo no dia seguinte, os advogados já começaram a pensar num jeito de destrancar. Era essa a expressão que a gente usava na época.
A gente pedia para destrancar o recurso e pedia efeito suspensivo. E como, na verdade, a lei não previa forma de destrancamento nenhuma, porque a lei não imaginou que essa regra pudesse, o legislador não imaginou que essa regra pudesse ter exceções, então os advogados começaram a inventar. Muitos entravam com agravo da decisão do tribunal, a qual que mandava ficar retido, outros faziam uma mera petição, outros entravam com pedido de natureza cautelar. Bom, então era aquela bagunça, né? E os tribunais normalmente eram flexíveis com relação a aceitar o meio, o veículo que a parte tinha escolhido para pedir o destrancamento do recurso. E daí teve uma decisão de um ministro, que eu não sei se foi César Assor Rocha, mas eu acho que foi, não tenho certeza, mas aí ele disse o seguinte, ele disse, olha, estou recebendo aqui esse pedido de destrancamento através de agravo, mas eu quero dizer o seguinte, esse é o último. Daqui por diante, a gente só vai aceitar a medida cautelar. E eu, muito ignorante, na época, falei que absurdo. Esse cara, o que é isso? Isso não é jeito de decidir. Quer dizer, muito provavelmente, a essa altura do campeonato, na Europa, já se falava dessa técnica, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar e fiquei revoltada. Esse cara, ele trata uma decisão judicial como se fosse dar uma ordem na cozinha da casa dele. Olha, nós estamos comprando margarina, mas a partir de amanhã vamos comprar manteiga e tal. Anos depois, né, na verdade, décadas depois, eu percebi que, muito provavelmente, de forma intuitiva, este ministro, que eu não tenho certeza quem era, estava usando a técnica da sinalização, né? E muito interessante. Eu acho que isso é muito bem-vindo, porque, na verdade, a técnica da sinalização, ela torna rarefeita a chance de que haja modulação, porque, na verdade, já não se pode ter confiança nessa posição, né? Que foi adotada ainda para o julgamento X, mas já se está dizendo que muito provavelmente vai haver mudança no futuro, né? Na verdade, há certos autores que fazem a diferença entre essa técnica e a técnica do Vernon, né? Que o Vernon, ele envolve uma probabilidade de que a mudança aconteça muito rapidamente no futuro. E a sinalização há uma probabilidade menor, ou não há probabilidade. Mas, enfim, abre-se a porta para que isso aconteça. Então, isso, de certo modo, causa uma certa erosão na confiança que se tem na orientação, tornando rarefeita a chance de que haja modulação. Assim como na ADIM, né? Se era uma lei cuja constitucionalidade já vinha sendo questionada há muito tempo, no momento em que há a decisão dizendo a lei é inconstitucional, a probabilidade de que haja modulação também é menor, muito menor. Muito bom, obrigada, Adélio. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Adélio, pela participação. Desculpe, li errado seu nome. E se eu tivesse lido, eu saberia que era você e teria cumprimentado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, quer se manifestar? Professora, nós temos uma aluna do doutorado que tem uma habilidade além do direito. Ela também é desenhista. E ela, todo palestrante que vem, ela desenha. Então, eu vou lhe mandar no privado, depois o desenho da sua imagem, né, uma foto sua desenhada, como uma lembrança aqui do nosso grupo de pesquisa. Que legal, muito bom, muito boa ideia. Numa reunião nossa, ela fez a ata de reunião, foi uma foto dessa tela aqui, todos nós reunidos. Bem legal. Essas fotos são muito legais, né? É o que dá para a gente fazer. Gente, adorei, olha, gostei muito. Foi muito gostoso, muito interessante, muito gratificante e muito útil para mim. Adorei as perguntas, já fiz um monte de anotações aqui, porque eu estou preparando a segunda edição do livro, está quase pronta, deu uma engordada, né? Isso é uma coisa que a gente gosta que engorde, né? Os livros. E foi muito bom para mim estar com vocês, estar com gente do nível do Ravi, do Henrique, do Beclaut, do Rafael Lippmann, que também foi meu aluno, meu orientando. Enfim, eu só estou dizendo de pessoas que estão nessas primeiras telas, deixa eu ver, a Mariângela, enfim. Já reitero aqui as minhas desculpas pelas pessoas que eu não estou vendo, meus conhecidos, meus amigos, professores. Mas, olha, muito obrigada, Léo. Foi uma manhã muito gostosa. Eu tenho, de fato, invertido completamente os meus horários. Eu tenho deitado às 3, 4 da manhã e tenho acordado 10, 11 da manhã. Que delícia que é fazer isso, né?
Mas por vocês, valeu a pena acordar às 8 horas. Foi muito bom. Obrigado, professora. Nós agradecemos. Obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Foi muito legal mesmo. Adorei. Tchau. Tchau. Boa quarentena. Tomara que isso passe logo. Obrigado. Então, tchau. Obrigada, Didi. Valeu, foi ótimo. Oi, Maria Ângela. Tchau. Então, oi, obrigada, adorei. Peço que esperem, vamos gerar um novo link para a gente debater aqui a palestra da professora Tereza. Obrigado a todos. Quem é da turma, fica aguardando quando receber o novo link. Tchau. Valeu. Tchau.